Olá, alunos! Aqui é a professora Flávia Trevisan e vamos à nossa aula sobre adesão ao tratamento. Primeira coisa, algumas definições. Adesão é diferente de aderência. A aderência ela é mais relacionada a objetos. Por exemplo, a aderência de uma fita adesiva, a aderência do pneu na estrada. Então, isso é relacionado mais a objetos. A adesão tem mais a ver com interrelacionamentos e com relacionamentos entre pessoas. Por exemplo, a adesão a um contrato, a adesão a alguma conduta, a adesão a um clube, a adesão ao tratamento. Então, quando falarmos em tratamento, o correto é utilizar o termo adesão. E a boa adesão ao tratamento é quando o paciente ele aceita a terapêutica e segue adequadamente. Ele precisa utilizar as medicações em pelo menos 80% do total, do que é esperado, para ser considerado como uma boa adesão. Então, não necessariamente precisa estar em 100% de utilização, porque às vezes tem fatores externos que podem influenciar para considerar adesão. Utilizando 80% do medicamento, da orientação, da conduta, já é considerado como paciente que tem adesão ao tratamento. E por estudos e pesquisas, foi percebido que o que leva a uma maior adesão nos pacientes é quando ele tem percepção dos benefícios diários da medicação, e não a longo prazo. Então, quando ele percebe aquele benefício no dia a dia, leva a uma maior adesão. E o que leva a uma menor adesão são principalmente o desconforto dos efeitos colaterais. Quando ele tem algum efeito colateral, gera uma chance maior de ter uma menor adesão. E como que a gente mede a adesão? Fala ali, é até 80%, tem maior adesão, menor adesão. Existe uma escala de medida de adesão, que chama escala Home, e ela leva em consideração alguns fatores, porque cada paciente vai ser diferente, tem influências diferentes na adesão, não parte só do paciente a influência. Então leva em consideração nessa escala o estilo de vida do paciente, o local do tratamento. Local, por exemplo, ele está numa enfermaria, ele está em casa, ele está na UTI, ele está na zona rural, ele está na cidade, tem fácil acesso a uma farmácia, não tem? É um local do tratamento. O regime prescrito, de quanto em quantas horas, quantos comprimidos são, isso tem que ser levado em consideração também. A atitude do paciente perante o tratamento, se ele demonstra que aceitou, que concordou com aquela conduta, se ele acredita no tratamento, a postura da família, claro que isso tem interferência, e as orientações indicadas, como que foi a orientação do médico para o paciente. Então, com esses fatores, é feito um cálculo, uma escala, para verificar, para medir a adesão do paciente. E alguns motivos de não adesão. Por que tem paciente que mesmo a gente sabendo, o médico sabendo que aquele tratamento vai trazer benefício, tem alguns pacientes que não têm adesão ao tratamento. Quais são os principais motivos para isso? Às vezes é o acesso econômico. O paciente ele não tem acesso, não tem condição financeira para conseguir aquela medicação. Uma medicação que não é disponível gratuitamente pelo SUS. Então o acesso econômico é um dos fatores de não adesão. Às vezes é um número alto de medicações, ou porque o paciente se confunde, tem muito medicamento, ou porque ele esquece de algum, ou porque ele já pensa, não, estou tomando muito remédio, não vou tomar mais um. Então o número alto de medicações também é um dos motivos. O esquema terapêutico, imaginem um paciente que precisa usar várias medicações com horários diferentes, com intervalos diferentes. Um é de 6 em 6 horas, o outro é de 5 em 5 e o outro é de 8 em 8. Não vai coincidir, você consegue coincidir uma das doses e as outras não coincidem, então ele se perde. Ou alguns tratamentos oftalmológicos com colírios que precisam ser aplicados a cada 2 horas. O paciente acaba esquecendo ou não tem adesão pela dificuldade do esquema terapêutico. Outro motivo, os efeitos colaterais. Quando são efeitos colaterais conhecidos, frequentes e já explicados ao paciente,
Pode ser que a gente minimize essa interferência dos efeitos colaterais, mas às vezes o paciente tem um efeito colateral que não é tolerável, ou que ele não sabia, não conhecia, e aí ele desiste do tratamento. Ou às vezes ele tem medo de algum efeito colateral, um efeito colateral que tem um risco, uma chance de acontecer, mas por menor que seja, gera algum medo no paciente, ele não quer usar medicação. Outro motivo, a ausência de sintomas. Paciente que não tem sintoma, pensem assim, um paciente com hipertensão arterial sistêmica. Ele não tem um sintoma imediato, ele não está sentindo nada. Então, por que ele vai tomar medicação? É importante a gente prestar atenção nisso, até para orientar o paciente que não é porque ele não tem um sintoma no momento que ele não necessita de tratamento. E às vezes a negação da doença. Se você não assistiu a aula sobre os processos psicológicos diante da doença, a gente fala lá sobre negação, depois a aula está disponível, né? Às vezes tem essa negação, o paciente ele não percebe, ou não aceita, ou não acredita que está doente, então por que ele vai usar o medicamento? Então isso também é um motivo de não adesão. A gente sabendo o que gera não adesão, como que a gente poderia melhorar isso? Diminuir a não adesão, aumentar a adesão ao tratamento. Existe um método, e ele chama método SIMPLE, que é para aumentar a adesão ao tratamento. O SIMPLE, então cada letra é um método mnemônico ali, né? Cada letra é um item que ajuda para aumentar a adesão do paciente. Então o S é de simplificar o tratamento, simplificar o esquema de prescrição, esquema terapêutico, simplificar as palavras que você usa, simplificar as medicações. Se tiver medicação às vezes ambíguas, funcionam, vai conseguir tratar duas coisas com um medicamento só, porque não, né? Não precisa deixar duas medicações separadas, menor número possível de medicamentos. Então simplificar. O I é de informar a condição do paciente, dar o diagnóstico, prognóstico, a evolução esperada, então informar qual que é a condição do paciente. O M é modificar crenças e mitos. Às vezes o paciente ele tem alguma crença ou algum conhecimento dele sobre algum assunto que a gente precisa modificar, precisa desmistificar. Se mexer não é pior, explicar para o paciente, não é isso, não é assim que funciona. Então modificar essas crenças dos pacientes. Não é enfrentar a crença, é explicar. O paciente é uma pessoa com autonomia, mas a gente pode orientar e levar mais conhecimento, educar, informar o paciente sobre as condutas corretas, informação com um embasamento científico. O P é promover a comunicação. Então, boa comunicação, melhorar a comunicação com o paciente, tanto do médico com o paciente, então explicar a medicação, explicar os riscos de efeitos colaterais, os efeitos esperados, e a comunicação do paciente com o médico. Conhecer, né, quais são os mitos e as crenças. Como é que você vai modificar se você não perguntar e se você não conhecer? Então tem que ter essa comunicação. Conseguir receber a mensagem do paciente e conseguir repassar uma mensagem para ele também. Isso promover a comunicação. L é de localidade. A localidade aqui a gente fala na localização do paciente, os aspectos demográficos da região, o acesso dele à medicação, a facilidade de conseguir ou não. Digamos que ele mora numa vila, no interior ou zona rural e ele precisa se deslocar por um trajeto muito longo até chegar em alguma farmácia e a receita tem uma validade. Então a gente tem que considerar a localidade do paciente também, facilitar esse acesso para ele, verificar a medicação é disponível na região dele ou não é, saber que existe essa influência da localidade. E o E, aqui no método SIMPLE, para aumentar a adesão do paciente, é a evolução da adesão, é acompanhar.
Se o paciente ele não teve essa adesão com uma boa comunicação, a gente perguntar o que houve, os motivos que fizeram com que ele não tivesse adesão, ou como que foi a adesão, no começo era pior, agora eu já acostumei, já consegui colocar na minha rotina. Avaliar, acompanhar a evolução, se importar com essa evolução. Isso vai fazer com que a gente tenha uma abordagem integral do paciente e consiga verificar a adesão, acompanhar a adesão e, é claro, aumentar a adesão ao tratamento.